Olá, bem-vinda a essa aula. Meu nome é Carolina Pfeffer, sou especialista em radiestesia. Hoje vou ensinar você como tratar a raiz dos problemas da alma, vou eliminar bloqueios energéticos, assim você terá saúde, prosperidade e equilíbrio emocional. Tudo isso sem fórmulas mirabolantes ou promessas exageradas. O que vou mostrar aqui é como cheguei a isso na minha vida e como tornei possível para quem atendi e acompanhei. Eu sei que parece muito bom para ser verdade. E eu também pensaria assim, se não tivesse comprovado os resultados da mesa na minha vida e nas pessoas que eu atendo. Em uma sessão na mesa de radiestesia, são eliminadas as raízes dos problemas na alma. Nessa aula, que não vai demorar muito, eu vou contar para você alguns dos casos de soluções rápidas nas minhas atendidas e como eu tenho resultados na minha vida. Vou contar um pouco da minha história. Você vai entender como tratar a raiz dos problemas da alma e como eliminar bloqueios energéticos para ter saúde, prosperidade e equilíbrio emocional. Você pode conferir mais resultados no meu perfil, @vida.sensacional. Quero trazer aqui alguns depoimentos. Uma atendida é CLT e trabalha com artesanato. Ela diz que os pedidos de artesanato são eventuais, porque ela não divulga. Tem um pedido por semana pela plataforma onde ela hospeda as fotos do trabalho dela. Depois da mesa de radiestesia, ela recebeu um pedido por dia, sem ter feito nada diferente. Continuou com seu emprego, mas os pedidos de artesanato aumentaram muito. Uma única ação diferente foi ser a mesa. Retiramos bloqueios energéticos de prosperidade e a vida flui sem esforço. Outra atendida estava fazendo os exames por causa de um nódulo na tireoide. Ela não estava fazendo tratamento, apenas estava monitorando. Sem nenhuma mudança na sua rotina e sem nenhum medicamento, o nódulo diminuiu de 2,7 para 1,1 centímetros. O corpo físico é o resultado das emoções, pensamentos, lembranças, das culpas que carregamos e como interpretamos a vida. O corpo é sintoma dessa alma. E para estabelecer o equilíbrio, é preciso cuidar das causas profundas do problema da alma, quer onde se encontre. Então, se livrar com um câncer, veja o valor disso daí, sem passar por tratamentos agressivos ou por uma possível cirurgia. E eu quero falar de um atendimento onde foi retirado um obsessor. Essa pessoa me conta que na noite sonhou que alguém estava perseguindo ele. E a todo custo o perseguidor queria que ele aceitasse, que ele assinasse, que ele ligasse, que ele falasse com alguém. E esse atendido conseguiu recusar todas as vezes, afastando esse perseguidor. Pode parecer um sonho até bobo, mas é importante. É dizer não a quem nos faz mal, é escolher o que nos faz bem, apesar da insistência ou da chantagem dos outros. E isso já é uma grande libertação. E tudo isso é possível porque a radiestesia trabalha nas dimensões energéticas, é uma técnica que funciona. Qual o valor de você parar de ser influenciada pelos outros? Deixar de ser vítimas de chantagem, sair desse processo autodestrutivo? Uma outra atendida, ela tinha muito medo de viajar. Ela começava a ficar nervosa só de pensar em ter que dirigir uma parte do caminho. A mente dela começava a imaginar problemas improváveis, prováveis e a ansiedade só piorava. A viagem, que era para ser uma viagem de férias, se tornava um pesadelo. Por quê? Antes, durante e depois por causa do retorno. E eu fiz algumas orientações para que ela conseguisse manter o equilíbrio e não ter tanta tensão. Com o passar do tempo, ela foi se sentindo cada vez mais confiante. Poxa, tem gente que passa uma vida fugindo de algumas atividades porque tem pavor delas. Tem pessoas que se limitam, que elas não vivem o que podem viver porque não conseguem superar os medos. O medo nos engole e se a gente deixar... Então a mesa de radiestesia, ela vai lá e limpa essas raízes para que não faça mais sentido. Um trauma antigo, um medo, coisas que nos limitam, tudo isso vai ser limpo. E nessa aula eu vou ensinar para você como que isso é possível. Esse é só um dos benefícios da mesa de radiestesia. E quando a pessoa consegue viver com mais leveza, o que antes era impossível, a vida flui muito mais fácil. E por último, eu quero falar de uma atendida que tem uma mãe narcisista. Quem já passou por isso sabe que é muito difícil a convivência, é quase impossível. Quem conhece um pouco desse transtorno de personalidade sabe que o narcisista não vê que tem um problema. Só a filha deve encontrar uma forma de conviver para não se magoar mais, ou mesmo para honrar a mãe que tem. A convivência era bem complicada. E essa atendida conseguiu entender que poderia
não odiar, não se magoar, estabelecer limites para não ser capacho dessa mãe, como ela poderia conviver com respeito e sem ceder às chantagens. Então essa filha, ela estava o tempo todo desafiada a se manter em equilíbrio e com firmeza emocional. Só assim não ia ceder e entrar no jogo novamente, né? Quantas pessoas se distanciam da família porque tem parentes ditos tóxicos, né? Esse foi um grande desafio para ela e vai ser para o resto da vida, porque não vai dar para esperar a mudança dessa mãe. Na verdade, a gente não deve esperar a mudança de ninguém, né? Então, quando a gente cuida da nossa alma, o mundo é um lugar melhor. Uma pessoa curada, ela é capaz de não repetir o padrão. Essa atendida não vai entregar o que recebeu, não vai ser uma mãe chantagista, vitimista, ela vai ser diferente e vai quebrar esses ciclos emocionais que tanto marcam as famílias. Quantos anos de acompanhamento são necessários para ter um resultado assim? A atendida não só aceitou a mãe que tem e assim não vai mudar, ela consegue conviver com isso. Enxerga as manipulações sem se influenciar. Não é só controle emocional, a atendida tem clareza mental, consegue ver a si mesma, quem ela é, seus valores, ter autoestima. É saber que o transtorno da mãe não é culpa dela, consegue não sentir culpa ou querer mudar. Tem mais resultados lá no perfil e no site. E eu também tenho resultados pessoais que eu vou contar mais adiante. Eu vejo que depois que aprendi a usar a radiestesia, tudo fica mais fácil, porque eu não preciso esperar a próxima sessão para limpar uma energia negativa. Eu posso me equilibrar sempre que eu preciso. E a partir do momento que eu aprendo, eu posso usar todos os dias. Se eu sinto algum desequilíbrio, eu já faço o autoatendimento. Eu limpo no meu campo invisível essa energia intrusa ou negativa. Esse é um dos motivos que me levou a aprender a radiestesia. É mais barato saber fazer o meu autoatendimento sempre que eu precisar. Assim, eu não dependo da disponibilidade de ninguém e não preciso pagar. Eu mesma aplico em mim, nas crianças, no marido, na casa e em tantas outras situações. Com a minha história, você vai entender melhor. Esse é um dos motivos para eu ensinar a radiestesia. É muito bom a gente se equilibrar todo dia, não deixar acumular. E eu não sabia de nada quando eu comecei a aprender. Eu não entendia de chakras, eu nunca tinha usado o pêndulo. Era tudo novo e desconhecido. E quando eu falar dos módulos, você vai entender melhor. Eu organizei um curso com uma pedagogia de conhecimento crescente e aplicado. A dificuldade aumenta gradativamente, sempre com um porquê e com as referências. Você não vai se sentir perdido e para quem já conhece, pode assistir ao conteúdo mais rápido e aproveitar para treinar mais, porque afinal a radiestesia é prática. Assim como o banho diário ele faz bem para o corpo, o autoatendimento é um detox energético. Seu celular não funciona melhor quando você limpa a memória? E é assim com a gente também. Eliminar as memórias passadas que nos atrapalham traz leveza para o agora. Você consegue se ver melhor ao limpar as lembranças ruins sobre si mesma. Eu sou como você. Eu também quero resolver as questões emocionais, mas eu não quero sofrer muito mais por causa disso. Acontece que a maioria dos métodos é assim. Quando a gente começa a querer superar um problema, aparecem mais uns 10 que também precisam ser curados. Acaba sendo um processo que a gente precisa fazer muito esforço para resolver. Descobre muito mais do que a gente não gostaria de saber sobre nós mesmos. E aí parece que desistir é a escolha mais simples, né? Eu sou um pouco como você, eu também tenho lembranças ruins que me deixam triste. Eu me arrependo do que eu fiz e eu me culpo. Às vezes eu me sinto limitada e atrapalhada. A diferença é que hoje isso não me domina. Eu consigo trabalhar com as lembranças, elas me trazem aprendizado e sabedoria, e não culpa e tristeza. Minha história começa em 2001, quando eu entrei para o convento para ser freira. Eu tinha 18 anos e eu aprendi muito assim com as irmãs. Eu sou de Curitiba e quando eu entrei eu fui morar em Cascavel e depois em Guaraniaçu, que são 2 cidades do oeste do Paraná. E era assim, praticamente cada ano mudava de casa, de cidade, de irmãs de convivência, enfim. E dentro da formação, né, elas falavam sobre os sentimentos, como eles afetam a saúde física, a tal da psicossomática. Há muitas teorias sobre o significado das doenças e as suas emoções, né? O mais importante é saber que sentimentos ruins não ficam impunes. Eles cobram na nossa saúde.
Os traumas e as lembranças dolorosas são capazes de nos deixar doentes até que a gente olhe e se permita sentir e resolver. Esse foi um dos grandes aprendizados. E o outro foi a importância de meditar todos os dias. As irmãs chamam de oração pessoal. Então, além das orações em conjunto, cada uma precisa ficar pelo menos 30 minutos por dia em oração, em silêncio, e procurar escutar o que Deus tem para falar. E esse exercício ele é libertador, mas ele não é fácil, mas ele traz muitos benefícios. Só o fato da gente parar e se concentrar, olhar para si mesma, já traz muitas respostas. A vida no convento era de muita oração, havia o acompanhamento dos grupos da igreja também, poderia ser grupo de jovens, crianças, da catequese, casais, enfim. Não havia nada fixo, era conforme a necessidade. Isso é muito bom, porque quando a gente vê de fora, a gente consegue ver melhor a vida das famílias, as histórias. Acaba percebendo as semelhanças. Quando a gente vê de fora, percebe como as pessoas repetem os mesmos erros dos pais ou desse grupo social. Fica fácil ver como as pessoas vivem vidas tão parecidas. E com isso já dá para saber aonde elas vão chegar, qual será o futuro. Eu percebia que as doenças têm mais relação com essa forma de ver o mundo, com a interpretação que as famílias tinham, do que com a genética. Acreditamos que nós fazemos escolhas conscientes do que nós queremos e não ou não queremos. Quando, na verdade, estamos repetindo o que nos ensinaram, estamos agindo conforme vimos outros agirem e viver. Somos, em grande parte, resultado do meio em que nós somos criados. A questão é o quanto isso nos prejudica e nos deixa doente. Até que pontos nós temos consciência disso? Nós conseguimos ter escolhas próprias? Se a gente não para nem 5 minutos para ouvir a voz de Deus, a voz do nosso interior, os problemas se acumulam, eles nos engolem. Em 2008, eu saí do convento, comecei um cursinho para vestibular, estava trabalhando no financeiro de uma empresa e por isso eu escolhi a contabilidade como faculdade. Eu via na espiritualidade uma missão de vida, mas não como uma profissão. Eu acredito que o autoconhecimento é o caminho para um mundo melhor, mas eu tinha um paradigma, eu precisava fazer faculdade e assim eu fiz. Eu sou um pouco como você, a vida e as distrações nos engolem e nós nos sentimos confusas. E com o passar dos anos, eu fui deixando as coisas mal resolvidas para debaixo do tapete. No meio do estresse, eu fui me perdendo, deixei de lado o hábito de escutar o meu interior e assim não resolvia o que me incomodava. Eu fui empurrando até chegar no meu limite. Eu conheci a radiestesia em um momento muito difícil da minha vida. Eu tive gêmeos e estava sendo muito desafiador todo o processo. A rotina estava exigente, a privação de sono era grande e eu comecei a ficar muito confusa. Eu tinha crises de medo intenso, eu estava no meio de uma confusão mental e emocional, muito descontente com a minha profissão. Comecei a fazer terapia, mas falar não aliviava a minha raiva, medo, insegurança, tristeza. Eu estava confusa. Eu sou como todo mundo que quer resolver problemas emocionais, não quero sofrer mais para superar. Quando a gente começa a querer superar um problema, vem mais 10 que também precisam ser curados. Acaba acontecendo de termos que fazer muito esforço para resolver. Ou descobrimos muito mais do que não gostaríamos saber de nós mesmos. E eu estava assim, confusa, nervosa, com medo de não conseguir, precisava resolver antes que piorasse e precisar usar psicotrópicos, enfim, para me acalmar. Eu estava buscando uma solução que não fosse apenas racional. Porque quando a gente fala do que a gente está vivendo, nós organizamos as ideias. A mente interpreta e elabora uma história. Acontece que a mente não sabe de tudo e ela não fala a linguagem dos sentimentos tão bem assim. As emoções são difíceis de expressar porque elas usam outra linguagem. Falar das emoções pode ajudar, mas não resolve. Eu não conseguia expressar bem o que acontecia. Eu via que em breve eu teria que tomar remédios e eu não queria tomar antidepressivos porque eu entendia que não ia resolver. Eles fariam me sentir melhor por um tempo, sem resolver a causa emocional e sem falar das reações adversas. Eu estava com 2 filhos pequenos e eu não queria arrastar aquela situação até não aguentar. Também não queria ficar mascarando os sintomas com remédios. Eu precisava lidar com as emoções, lembranças, mágoas, raivas, tudo aquilo que estava aparecendo ao mesmo tempo. Eu precisava de uma solução real e rápida. E assim eu conheci a radiestesia e comecei a fazer o meu autoatendimento.
percebi que a solução vinha sem mais comoção emocional. O medo sumia sem eu ter que fazer coisas com o medo, né? Vencer o medo, como dizem. Eu ficava equilibrada sem entrar nesse ciclo de quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, o primeiro curso que eu fiz ensinava a desbloquear essa dimensão sutil. Nelas moram as emoções, os traumas, as lembranças do passado, as ideias fixas e tantos outros aspectos de nós que eu nunca tinha ouvido falar antes, né? Estava sendo bastante desafiador entender os conceitos novos da radiestesia. Eu tinha sido freira, né, por 6 anos e eu nunca tinha ouvido falar que nós temos 7 corpos. Mas eu fui me dedicando e fui entendendo melhor. Procurei outros cursos que ensinam radiestesia com a mesa, fiz cursos teóricos, pesquisei em livros porque eu queria entender melhor os fundamentos. Então, o grande diferencial da mesa de radiestesia é o seu poder. Ela equilibra a vida de uma forma profunda. A mesa traz paz verdadeira, não é a paz depois de um suco de maracujá. Eu percebi que conseguia ter mais equilíbrio emocional, sem reviver as raízes daquela dor. Eu lembro que por mais medo que eu estivesse sentindo, eu saía da sessão aliviada e assim eu conseguia viver bem. Comecei a aplicar a mesa em tudo que eu precisava de solução. Se eu precisava tomar alguma decisão, eu me equilibrava para ter mais clareza. Se eu estava com alguma dor no corpo, eu verificava na mesa e tentava resolver. E resolvia. A confusão mental e emocional estava diminuindo, sem causar uma maior crise existencial. Eu já sabia que a doença física surge primeiro nas dimensões invisíveis. Eu tinha aprendido que existem pelo menos 7 dimensões, que só uma é física. Percebi que as dimensões estão relacionadas e se influenciam mutuamente. Então, não adianta só buscar um contato pleno com Deus, focar apenas na espiritualidade, não resolve a vida. Se você deixar as emoções soltas e não cuidar dos pensamentos, vai ter problemas mesmo assim. Porque o contato com Deus acontece com a decisão da mente e a emoção precisa estar aberta para receber o amor. Não adianta só cuidar das emoções, o pensamento é a semente da emoção. A mente vai interpretar e induzir sentimentos bons ou ruins sobre uma situação. Eu vi que estava diante de uma baita oportunidade. Poxa, se a radiestesia consegue resolver tantos problemas, eu devia aprender cada vez melhor. É mais barato do que pagar as sessões individuais. E assim eu fui aplicando em mim mesma, a mesa. Muitas vezes tive resultados imediatos. As pessoas começaram a querer as sessões também. E eu fui me sentindo melhor. Comecei a unir os conhecimentos que eu tinha com a radiestesia. Os problemas de saúde se resolvem depois de cuidamos das emoções, dos traumas e do que nos causa dor. E se a gente silenciar um pouco por dia, pode vencer a ansiedade sem precisar se medicar. E nem tudo é racional. As emoções, elas são poderosas. Por isso, falar sobre os problemas ajuda, até certo ponto. Depois, é preciso cuidar diretamente das emoções. Eu estou compartilhando porque é muito bom cuidar da própria energia sempre que precisar. Quanto mais pessoas limparem suas auras de energias ruins, seremos uma sociedade melhor. A radiestesia não tem a ver com misticismos, tem a ver com uma ciência usada há milênios para encontrar água, minerais, animais e pessoas. Antes dos avanços nas engenharias, os antigos usavam a radiestesia. Com isso, mediam as proporções e construíam nos melhores lugares. Antes do avanço da medicina, era como se faziam os remédios. Antes dos exames do laboratório, era uma forma de controlar o pH do solo para plantar, entre várias outras aplicações. E a pesquisa científica sobre a radiestesia para a saúde começou em 1920. Antes disso, a radiestesia era chamada de rabdomancia. A partir de 1920, eles começaram a documentar as aplicações, os resultados, e entenderam que os curandeiros antigos usavam radiestesia, tanto para diagnóstico como para escolher ervas e formas de tratamento. Naquelas civilizações era tido como um dom que só os xamãs e poucos poderiam usar. Os médicos e os novos radiestesistas viram a técnica. Então, o que se fazia na mesa para a saúde não era uma invenção minha, e sim apenas a aplicação de uma técnica que muitos já haviam estudado e praticado. Eu estudava por horas, eu pesquisava muito, porque eu queria entender melhor para aplicar certo. Eu cheguei a investir uns R$7.000 em cursos de aprofundamento e livros. Investimento, porque hoje eu consigo trazer esses resultados maravilhosos para quem me procura.
Eu criei um hall de perguntas para facilitar o atendimento na mesa. As perguntas certas que tratam a raiz dos problemas da alma, que eliminam os bloqueios energéticos e espirituais para depois sintonizar com o antídoto, o que vai contribuir para o equilíbrio perfeitamente. Hoje eu cuido dos meus filhos, do meu marido com a radiestesia, a saúde deles melhora e os comportamentos se acalmam, e assim a convivência melhora. Eu cuido da minha casa, do carro, com harmonizações e técnicas de proteção, e eu não deixo energia ruim se instalar aqui. Ao receber a proposta, do curso presencial, eu fiquei me perguntando o que poderia ter encurtado o meu aprendizado, Se eu pudesse voltar no tempo, o que é mais importante para aprender radiestesia mais rápido? E assim eu identifiquei 5 chaves, 5 segredos para aprender a usar a mesa de radiestesia sem precisar gastar R$7.000 e sem se sentir insegura. Em primeiro lugar, o que é a radiestesia? É a capacidade de medir e equilibrar energias do extrafísico dos seres vivos. Fica fácil de entender quando ficamos perto de uma pessoa depressiva. É difícil se manter animada. Por melhor que esteja sendo o seu dia, parece que você se sente cansada, meio triste. Há pessoas muito irritadas e agitadas, e conviver com elas cansa. Com o tempo, nós acabamos ficando irritados também, E o planeta tem o seu campo eletromagnético, que mantém a atmosfera. Nós também temos esse campo, em menor escala. E o que ele transmite não depende só das nossas palavras. A radiestesia permite a qualquer pessoa medir a energia do ambiente. Eu vou falar dos 5 segredos para aprender essa técnica mais rápido. No curso Radiestesia Sensacional, você aprende a técnica com a mesa e o pêndulo, independentemente do seu grau de sensibilidade. Qualquer pessoa consegue. Você lembra da minha história, que eu falava dos momentos de silêncios diários? Lembra que eu conheci como oração pessoal, mas essa mesma técnica é uma forma de meditar? O grande benefício de meditar é limpar a mente para escutar. Aqui entra a primeira chave, que é a mente. Mas qual mente nós estamos falando? Essa é a pergunta essencial para não errar feio. Você já parou para pensar que seus pensamentos estão o tempo todo tagarelando? Tem pessoas que não conseguem dormir, não conseguem relaxar, porque os pensamentos não dão trégua. Os pensamentos e essa mente são os porta-vozes do ego e das suas programações antigas, automáticas e pior, programações que outras pessoas colocaram em você. Só isso já dá uma aula, mas eu vou manter aqui o foco em identificar que temos 2 mentes. A mente dos pensamentos, que ela gosta de repetir, ela gosta de confusão, ela conta uma história errada para você, e que ela é a porta-voz do ego, das nossas crenças limitantes. Essa mente, ela só nos distrai, ela nos enche de ideias e ao mesmo tempo ela faz acreditar que a gente não é bom o suficiente. Ela boicota e traz sentimentos ruins, ela está sempre remoendo mágoas do passado, trazendo à tona lembranças dolorosas, enfim. Ela nos boicota e nos mantém presos a sentimentos negativos sobre nós mesmos. E há uma outra mente, que é a porta-voz do eu superior, do eu sou. Ela espera o nosso silêncio. E ela nos dá as respostas certas em radiestesia, tá? Nós precisamos o quê? Fazer os treinos mentais para identificar essas 2 vozes. Você vai poder educar sua mente inferior para que ela não atrapalhe e vai identificar a voz do eu sou. Existem várias formas para fazer isso no curso que eu ensino, mas a principal é o seguinte: quando você não souber qual das 2 mentes está falando, você observa os sentimentos. A mente do ego traz sentimentos inferiores, como raiva, culpa, vergonha. A mente divina vai trazer sentimentos elevados, como compreensão, aprendizado, amor, felicidade. Por pior que seja uma lembrança sua, a mente do eu sou sempre vai trazer aprendizado e não vergonha. É preciso aprender com os erros e não ficar se culpando por uma coisa que não vai acontecer. Considere isso. Então, o treino mental é vital. O aprendizagem em radiestesia vai ajudar você a obter as respostas certas, tá? Então, essa mente inferior, ela precisa ser educada. A segunda chave é o ancoramento espiritual na mesa. Quando eu comecei a atender, a minha primeira mesa não tinha ancoramento. E hoje eu vejo que é vital ter uma egrégora espiritual apoiando o trabalho energético.
Porque nós somos seres espirituais e estamos emaranhados espiritualmente com outras pessoas. E ao pensar, poxa, quem poderia ser o suporte espiritual, eu logo pensei em Jesus. Porque todo mundo sabe quem ele é. A gente pode conferir o que ele fez, o que ele disse. Nós temos fontes acessíveis sobre a sua vida. Não há mistérios, tá? Não é um conhecimento a ser decifrado. E é crucial saber quem nos guia para isso. Porque isso determina o resultado. Quando nós pensamos no mundo espiritual, muitas pessoas sentem medo. Então, nessa mesa, você não tem essa preocupação, porque você vai estar sempre amparado por Jesus, pela Mãe Divina, por São Miguel Arcanjo e com a sua egrégora espiritual. Você não vai se sentir sozinho e muito menos desamparados. Nós nunca estamos sozinhos, mas muitas vezes nos sentimos assim. Quem nunca pensou que Deus tinha abandonado, quando na verdade é o nosso eu inferior que se afasta? Como eu falei na chave da mente, nós temos duas mentes. Aquela mente que pensa que Deus abandona é a voz do ego, do boicotador. Faz parte do tratamento eficiente na radiestesia o amparo espiritual. E a terceira chave do método são as perguntas perfeitas. Quando fazemos as perguntas certas, podemos identificar o que realmente acontece. Podemos identificar a verdade. A radiestesia responde às perguntas que nós fazemos. Por exemplo, se eu perguntar agora para você, você se sente cansada? O que você pode responder? Agora sim, eu me sinto cansada, ou não me sinto cansada, ou eu ando muito cansada porque eu tenho trabalhado muito. Você vai responder como você entendeu a pergunta. Se eu não fui clara, você vai me responder sobre seu cansaço de agora ou acumulado, como aquele estudante, no final da faculdade. A pergunta correta vai chegar na resposta correta. Então, na radiestesia, o receptor das respostas é o cérebro e a mente. No curso tem uma aula sobre os experimentos científicos, como eles identificaram a forma como o radiestesista recebe as respostas, como ele move o pêndulo. Eu aqui vou falar só das perguntas perfeitas. Então, a terceira chave são as perguntas. Mas se você não está receptiva para receber as respostas, a mente mesmo inferior, ela responde. Porque ela já tem ela cria a resposta, não tem problema, tá? Só que essa resposta é a resposta errada. E isso faz parte do aprendizado de qualquer coisa. Errar faz parte, Ok. Mas existem os erros que a gente aprende e existem os erros que não ajudam em nada. Quando a mente inferior não é educada, ela não consegue fazer as perguntas de forma certa. E são as perguntas certas que vão ajudar. Elas devem ser neutras, não tendenciosas, e a mente precisa receber as respostas, concorde com ela ou não. Então, essa terceira chave, ela se une à primeira. A mente precisa fazer a pergunta certa e precisa aceitar as respostas, estando educada para isso. No curso, eu explico até como a postura do corpo pode influenciar a resposta. Eu entendo que no começo é muito difícil elaborar as perguntas certas. E é por isso que eu preparei os protocolos de tratamento, que são listas de perguntas para conduzir a sessão na mesa. Os protocolos são organizados para equilibrar a pessoa profundamente, tratar as raízes dos problemas. E dessa forma, o equilíbrio vai ser duradouro. Quanto mais a gente tem crenças limitantes, e a gente vai tratar essas raízes, é como uma árvore que não tem raízes, ela cai com o vento. A quarta chave é o autoatendimento. Não tem como ajudar os outros sem ajudar a si mesmo antes. Se você não se cuidar, ninguém consegue ajudar você. Então, primeiro, você precisa tratar de si mesmo, dos seus problemas da alma. Eliminar os seus bloqueios energéticos e espirituais, para você primeiro ter saúde, prosperidade e equilíbrio emocional, tá? Todos nós vemos o mundo a partir do que está no nosso interior. Lembra daquela frase? A boca fala do que o coração está cheio. É sobre isso. É sobre limpar a janela para olhar por lado de fora, sem manchas ou sem nada que nos deturpa a visão. Quando a gente se torna uma pessoa melhor também fica a nossa percepção, a nossa forma de se relacionar com os outros. Aqui a gente começa um ciclo positivo. Quanto mais luz há no nosso interior, mais fácil de educar a mente,
mais fácil de se conectar ao ancoramento espiritual, mais fácil de encontrar as perguntas certas, tá? Na medida em que nós vivemos esse ciclo positivo na vida, nós encontramos o bem-estar e a felicidade. Entendemos que dá para aceitar as coisas ruins, né? Não dá para que elas fiquem se estabelecendo ali, não dá para aceitar. Viver bem e feliz é muito bom para a gente desperdiçar com situações, sentimentos e hábitos negativos. Por isso, eu considero o autoatendimento como uma das chaves do método. Tem coisas na vida que nós precisamos provar para conhecer. É como tentar explicar para alguém que nunca foi à praia como é estar lá. Você pode colocar vários detalhes, mas não vai proporcionar para a pessoa a experiência de ir, não vai conseguir descrever o cheiro do mar, como é andar na areia, sentir as ondas. As teorias não substituem a experiência. Lembra da atendida que após as mesas consegue conviver melhor com a mãe narcisista? Quantos de nós temos problemas de relacionamento familiar com pai, mãe, irmãos e que não queremos falar disso? Se a pessoa souber fazer o autoatendimento, ela não precisa falar disso para ninguém. Ela vai equilibrar em si os sentimentos, as mágoas, consegue ajudar a sua família inteira, porque uma pessoa equilibrada reage diferente, né? Se torna uma luz. Sabe aquela frase, quando não quer, dois não briga? Então é sobre isso, sobre quebrar esses ciclos familiares negativos, de disputa, de rejeição, para libertar a próxima geração. Tudo isso sem ninguém saber, a não ser você, e você não precisa pagar outras sessões por isso, porque você sabe fazer o seu autoatendimento. Sabe se cuidar, né, antes do almoço daquele domingo, para que você não carregue essa energia ruim para a semana inteira, né? A partir de segunda-feira tá de mau humor. E a quinta chave do método é a mesa em si e os seus recursos. Eu procurei aqui reunir os melhores recursos que eu tinha aprendido em radiestesia, tá? E eu considero uma das chaves porque é muito fácil, é um método que pode ser aplicado e replicado, não depende da sua sensibilidade pessoal, nem de conhecer ou não conhecer a outra pessoa que você vai atender. Não precisa você ter mediunidade, aquela intuição certeira, tá? Se você aprender a usar a mesa, vai fazer as perguntas perfeitas, assim conseguirá entregar o resultado para as pessoas. Eu não consigo imaginar um método radiestesia sensacional sem o uso da mesa. É muito prático, você consegue medir com facilidade se a pessoa está bloqueada, o quanto da mente dela está em crise, enfim, o quanto. Se você seguir o manual, você tem como aplicar o atendimento na mesa e resolver da melhor forma possível. Com as perguntas dos protocolos, você vai à raiz das questões e a pessoa se sente, a mudança se sente muito melhor. O melhor é que a mudança acontece, parece que acontece naturalmente, sem nenhum esforço, né? Na verdade, o que aconteceu foram os ajustes energéticos que tiraram as pessoas aqui dos sintomas ruins, tá? É como você ajustar o rádio na frequência certa. A mesa nos liberta das armadilhas do nosso eu inferior, do boicotador, que gosta de confusão, e abre nossos olhos para o potencial de viver melhor, com saúde e sabedoria. Você percebe o quanto uma sessão na mesa pode resolver a vida? Quanto esforço que a gente faz, às vezes, para deixar uma mania, um hábito que nos faz mal, e ainda a gente tem recaídas. Quantas pessoas precisam aprender a dizer não e não conseguem, ou até começam, mas aí são corroídas pela culpa. E por entender da atuação da mesa, que ela é profunda e muito importante, que nós podemos ser muito melhor como pessoas. E é por isso que eu resolvi ensinar. Porque eu desenvolvi, né, o Radiestesia Sensacional porque eu quero ensinar mais pessoas a viver melhor, com mais saúde, a limpar crenças ruins, esses traumas, né, as interpretações poluídas pela experiência dos outros. E você não vai gastar os R$7.000, nem levar o mesmo tempo e nem vai precisar fazer um monte de cursos, comprar um monte de livros, tá? Porque o curso Radiestesia Sensacional tem esses atalhos de aprendizado. Ninguém pode levar você aonde nunca esteve. Como eu comprovei na minha vida e nas pessoas que eu atendo, você vai usar os atalhos que eu já aprendi também, tá? Eu já contei a minha história, como comecei a usar a radiestesia para superar, né, essa confusão mental e emocional que eu vivia. Falei também de alguns resultados, né, de algumas pessoas que eu atendo, como superaram traumas, se libertaram de obsessores, lidaram com a mãe narcisista, né? Os resultados, eles são reais, mas só acontecem com uma condição, quando há compromisso.
Se você quer tratar a raiz dos problemas da alma, aprender a eliminar bloqueios energéticos, ter saúde, prosperidade e equilíbrio emocional, o próximo passo é você se aprofundar. E para isso, o curso foi organizado. O curso é online. O acesso é imediato pela plataforma em que você fez a compra. O material físico será enviado dias depois para o endereço brasileiro que você informar a equipe. O curso Radiestesia Sensacional foi elaborado para que você aprenda a tratar a raiz dos problemas da alma. Aprenda a eliminar os bloqueios energéticos e tenha saúde, prosperidade e equilíbrio emocional. Independente de como você esteja agora na sua vida, independente de como você se ou como você se vê, todos nós temos questões a equilibrar. Todos nós temos uma missão de alma que não foi concluída ainda. Às vezes, nós nos sentimos muito pequenos, né? E quem é pequeno é o eu inferior, que repete tudo isso nos nossos pensamentos. Com as técnicas do curso, você começa a virar o jogo a seu favor. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, nem vai precisar buscar informações fora do curso para entender melhor qualquer tema da aula. O curso está organizado desde as noções básicas de radiestesia, mas eu já digo que não é um conhecimento superficial, tá? Um bom professor explica, simplifica, mas ele não vai ensinar pela metade, né? Então, o curso Radiestesia Sensacional, ele tem 4 módulos. E no primeiro módulo, você já vai estudar sobre esse eu inferior, o eu superior, os princípios da radiestesia, a história. Você vai conhecer os instrumentos da radiestesia e aprender como usar o pêndulo. Tem a teoria dos 7 corpos, das 7 dimensões da alma, os chakras, os nadis, os nomes, as funções. Tem a energia telúrica. No primeiro módulo, tem a teoria e a prática. Lembra que a mente é o grande instrumento da radiestesia? Desde as primeiras aulas, você terá treinos mentais para aprender mais rápido. Terá segurança nas respostas. Se você já pesquisou, sabe que os radiestesistas falam que é muito comum ter respostas erradas do pêndulo. Isso porque a mente ainda não está neutra e treinada. Com o meu método, já no primeiro módulo, você vai resolver isso para ter as respostas corretas. Quando a gente erra no começo, a gente fica inseguro. Com o meu método, você vai desenvolver segurança. Eu vou ensinar como convencionar o pêndulo mais rápido para obter as respostas certas. E essas técnicas mentais também são muito eficientes contra a ansiedade. Você não vai mais ser refém desse mal. Olha só, já no primeiro módulo você vai resolver a ansiedade de forma natural. No segundo módulo, você vai aprender o que são as formas pensamento, como criá-las a seu favor. Você vai ter mais treinos mentais, vai aprender técnicas de proteção energética, como usar os cristais, tem aula prática sobre fitoenergia das ervas, como fazer um gráfico e um copo de água te darem equilíbrio e saúde. No módulo 2, você vai aprofundar os treinos mentais, vai aplicar a radiestesia na sua vida. A aula de fitoenergia das plantas traz conceitos de fitoenergética, como usar os vegetais, só que agora ativando os poderes energéticos dele. Antes de entrar no terceiro módulo, eu faço uma revisão, porque revisar é muito importante para que o conhecimento todo faça sentido, tá? E no terceiro módulo você vai conhecer a mesa, cada recurso aqui, cada elemento da mesa. Tem gráfico, tem aula sobre os gráficos, a história, a finalidade de cada gráfico. Você vai conhecer a história dos florais de Bach, quem foi Eduard Bach. Tem aula sobre como as frequências sonoras, né, influenciam o nosso cérebro e a nossa saúde e os fundamentos históricos das frequências sonoras solfégio. É o momento de aprender como é o atendimento na mesa e começar a treinar. O manual da mesa foi elaborado para que você siga os passos sem dúvida. Você poderá imprimir o manual e os outros materiais que vai usar nos atendimentos. Você vai perceber como ali a vida fica mais leve. Quanto você eleva sua frequência energética em todos os aspectos, vai ser mais feliz, vai estar mais tranquilo, vai ver que as soluções que precisa. Lembra da atendida com o artesanato? Quando ela limpou as crenças limitantes sobre a prosperidade, ficou mais fácil vender. Ela conseguiu isso sem precisar investir em propaganda. Nesse módulo está o bônus, onde eu ensino você como fazer seu gráfico personalizado. O gráfico com a frequência perfeita para o seu pedido ser aceito pelo universo. Tem uma aula exclusiva sobre como fazer o pedido perfeito.
e com todos os critérios que você precisa saber antes de escrever o seu pedido, né? E por que essa aula? Porque a gente sabe o que a gente não quer. O desafio é usar a linguagem positiva e certeira para conquistar o que se quer. Nesse módulo, você treina com a mesa, aplica o método e aplica os conhecimentos dos módulos anteriores. A mesa é fundamental. Ela acessa as informações do eu sou e mostra como equilibrar a pessoa atendida com os comandos. Então não depende de você ter mediunidade ou conhecimentos específicos sobre a pessoa. Ninguém precisa dar tanta informação, tantos detalhes da vida para uma sessão da mesa, porque não é uma análise. O que a mesa faz é equilibrar as dimensões que temos. Quando se está em harmonia emocional, mental, espiritual, nos chakras, não há como os desequilíbrios se instalarem. Tem mais revisão, e antes de continuar, né, porque é importante relembrar para integrar o aprendizado com a prática. Nenhuma aula está no curso por acaso. Cada aula tem um propósito e tem referências bibliográficas. Você vai aplicar o que aprendeu na sessão com a mesa, na vida, né, na sua vida. Então, no quarto módulo, você terá a aula sobre os protocolos do tratamento. Um dos segredos para ter resultado é fazer as perguntas certas, né? Eliminar os bloqueios energéticos a partir das suas raízes mais profundas. E é disso que tratam os protocolos. Para ter resultado duradouro, você precisa fazer as perguntas certas. Esse é o caminho para eliminar traumas e crenças limitantes. Também para remover programações inconscientes e o que mais for preciso, né? Você vai aprender sobre obsessões espirituais, como são os processos obsessivos, em que níveis eles acontecem, quanto privam o nosso livre-arbítrio. Você lembra da história que eu contei sobre a pessoa que teve o sonho? Houve a eliminação de um processo obsessivo. O sonho é uma das formas de visualizar como isso é real. O ancoramento na mesa é essencial para esses casos. Tem uma aula sobre psicossomática e como aplicar na mesa para resolver os problemas de saúde onde estiver, no emocional, no espiritual, mental, se é um processo obsessivo ou uma combinação de vários desses. No quarto módulo é o último e traz muitas informações valiosas. Você vai entender como funciona esse desbloqueio energético, como ele acontece e como eles se instalam. Tudo isso para quê? Para que você possa retirar as raízes. Toda essa técnica vai garantir para você segurança nos atendimentos, segurança nos resultados, porque pior do que não saber é praticar errado. A prática errada traz mais problemas. E o intuito da mesa é trazer harmonia, tá? Então, toda essa orientação você vai ter dentro do curso. E é um investimento sem risco. Investimento, sim, porque o retorno é garantido. Você realmente vai tratar a raiz dos problemas da alma. Eliminar os bloqueios energéticos para ter mais saúde, mais prosperidade e mais equilíbrio emocional. Quando você experimentar a liberdade que a mesa traz, não vai ser refém de pensamentos negativos. Vai identificar, né, os sentimentos ruins e as crenças de não merecimento e vai eliminar. Eliminar também aquelas frases que nos disseram que a gente tem uma imagem errada de nós mesmos. Vai se libertar de tudo isso. E sem precisar investir, né, os R$7.000, fazer tantas tentativas ali, tá? Quanto vale para você viver sem traumas e lembranças do passado? Quanto vale para você conseguir se perdoar profundamente e ter uma vida leve? Quanto vale para você conquistar, sem tanto esforço, né, os seus sonhos? Tem gente que passa uma vida para superar um trauma, uma traição. Tem gente que vive lutando para conquistar os seus sonhos. E parece que sempre existe um empecilho, um muro que está impedindo. Qual o valor que tem para você ter uma vida leve e feliz? O valor é enorme, mas eu preciso colocar um preço porque eu tenho os meus custos também, tá? Mas antes de falar em números, eu vou falar dos bônus, tá? E o primeiro bônus é o quê? A mesa impressa em alta definição, em material resistente e leve. O segundo bônus é o pêndulo em madeira com chumbo para garantir mais precisão nos movimentos. Esses dois bônus, a mesa e o pêndulo, são só para os 15 primeiros inscritos. Por quê? Porque eles precisam ser encomendados, organizados, enviados. Então você começa o curso e depois de alguns dias vai chegar na sua mesa, na sua casa, né? A mesa impressa, certinha, do tamanho certo. Você não precisa procurar aonde imprime,
que material que vai imprimir, se a impressão vai ficar boa com contraste, tá? E pode até perder seu dinheiro aí nisso daí, tá? Você recebe na sua casa sem se preocupar, inclusive com o custo desse envio. Sobre o pêndulo, é a mesma coisa. Gente, tem muito crendice sobre que material que é bom, que funciona e tudo mais. Não precisa pensar nisso. Você vai começar as aulas e já vai ter o pêndulo para praticar. O terceiro bônus é um módulo completo com 9 técnicas de meditação, 9, que vão acelerar seu desempenho, encurtar o aprendizado e te dar seguranças nas respostas. Só esse bônus é um curso completo sobre meditação. Normalmente nos cursos tem uma forma de meditação, como a correta, né? Nesse bônus você vai escolher entre 9 técnicas diferentes, qual que é a mais adequada nesse momento da sua vida. Esse módulo tem meditações guiadas, tem tudo para você incluir essa técnica na sua vida. E eu entendo que quanto mais a gente incluir essa técnica milenar na vida, mais benefícios nós temos. Eu considero um bônus muito complementar, porque não é só educar a mente, mas é manter o equilíbrio emocional. Normalmente se fala de uma ou outra técnica de meditação. Na verdade, existem muitas e com objetivos semelhantes, mas não iguais, né? Esse bônus vale a pena para a vida toda. O quarto bônus é como fazer seu gráfico personalizado. Gráficos de radiestesia usam de energias de forma para direcionar energia específica. E você pode fazer o gráfico perfeito para o seu pedido ser atendido. Pouca gente explica isso porque é um conhecimento avançado, mas eu vou explicar como você pode acelerar suas conquistas assim. Esse bônus está no terceiro módulo, dentro da teoria dos gráficos. Com todos esses bônus, eu decidi fazer um preço especial para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento, porque assim o mundo será um lugar melhor para todos nós. E quando eu falar o valor, você pode pesquisar. Vai encontrar cursos mais baratos, outros mais caros. Eu não posso garantir que o conhecimento passado nesses cursos vai estar correto. Eu garanto a minha pesquisa, o meu trabalho, e eu quero muito ensinar você do jeito certo. Hoje existe um oceano de informação, e aprender errado pode piorar a situação ao invés de limpar e equilibrar. O valor do curso está bem na média dos outros cursos online, né? Porque eu também fiz, né? Pode procurar, eu sei mais ou menos o quanto vai custar ali. Tem muita variação de valor, mas também tem muita variação na qualidade do conteúdo. Tem muita diferença, né, na consistência ali do conteúdo. Tem muita gente ensinando sem tanto respaldo teórico assim, e isso é um problema. E no curso Radiestesia Sensacional você tem estudo, tem sabedoria, tem um método para você aprender e praticar com mais rapidez e com segurança. Olha, o valor do curso supera os R$7.000 que eu investi na minha formação, porque encurta o teu tempo de aprendizado. Mas como eu quero formar mais radiestesistas, mais pessoas que possam tratar os problemas da alma, eliminar bloqueios energéticos, tendo mais saúde, prosperidade e equilíbrio, eu decidi colocar um valor promocional. Eu não precifiquei os bônus, porque são presentes, que eu quero para você facilitar a sua vida. Eu quero facilitar ao máximo, deixar acessível a todos, né, com materiais pensados, nos mínimos detalhes para isso. E você vai poder tirar dúvidas sempre que precisar. Né? O valor para você agora é para você não ter uma desculpa e se decidir. Tá? Eu resolvi fazer o valor promocional para essa turma online, que vai ser 12 vezes de R$ 99,70 à vista. Na descrição do vídeo você pode clicar e garanta a sua vaga. Garanta, porque o material impresso tem uma quantidade limitada, tá? Cada parcela vai sair mais ou menos um valor de um atendimento. Então, se você aplicar em si mesma, uma vez por semana, em 3 meses você vai já ter recuperado todo o seu investimento, além de ter limpado traumas, bloqueios, sentimentos ruins, tá? O valor da parcela, ele vai ser menor que algumas assinaturas aí que você tem na sua vida, mas que pouco contribui para algumas coisas, né? Para você realmente resolver. Você vai diminuir essa ansiedade, você vai se libertar de programações que colocam, né, na sua cabeça, que você repete, tá? Nos primeiros dias, você já vai sentir uma grande diferença. Agora, quanto vai custar para você continuar com as dores nessa alma, né? Vivendo ciclos negativos, convivendo com os traumas, com os pensamentos obsessivos? Quanto custa para você essa vida cheia de questões mal resolvidas?
né? Lembra daquela atendida que conseguiu conviver com a mãe narcisista? Quantas famílias que cortam laços e não conseguem conviver juntos, tá? Nem com os pais, com o primo, enfim, são chamados de tóxicos e fica naquela situação. E também você vai entender dentro da psicossomática como esses problemas da alma vão curar, vão causar, né, os problemas físicos. E tudo isso vai custar bem menos que R$ 97,70 por mês, tá? Tem gente que passa uma vida inteira para trabalhar um trauma. Tem gente que passa uma vida inteira vivendo ciclos ruins. E você pode aprender a radiestesia sensacional para usar sempre que precisar. Sem precisar de outros cursos. Você tem 1 ano de acesso para rever e rever as aulas sempre que você quiser. E agora, para tirar todo o peso dos seus ombros, eu vou dar 2 garantias. E a primeira é de 15 dias, né? Por quê? Poxa, se você entendeu todo o valor que eu mostrei na aula, você vai comprar o curso e já vai acessar. E você vai consumir e você vai saber, poxa, é pra mim, não é pra mim, tá? E ela precisa ser de 15 dias porque eu tenho esses bônus físicos que eu vou mandar pras casas. E se eu não posso demorar tanto tempo para mandar. E a segunda é de 90 dias. Gente, eu confio tanto no meu método que se você não conseguir tratar a raiz dos problemas da alma, eliminar os bloqueios energéticos e ter mais saúde, prosperidade e equilíbrio emocional, você vai entrar em contato comigo. Funciona assim: você assiste às aulas, coloca em prática de acordo com o manual e de acordo com os protocolos de atendimento. Se ao final de 90 dias você me falar que o curso não fez nenhuma diferença, que a mesa não ajudou em nada a sua vida, eu vou marcar um horário para entender o que aconteceu, vou te propor soluções. Se ao final de mais 90 dias ainda você não tiver resultados com a aplicação do método, eu devolvo todo o seu investimento e mais R$ 500 por você ter perdido seu tempo comigo. Então são 2 garantias. A incondicional de 15 dias, basta pedir, né, a partir da data da compra, ninguém vai te perguntar o porquê, e a condicional de 90 dias. Agora, eu preciso de uma resposta sua. Eu já contei a minha história, a minha formação, os estudos que eu tenho, já falei das chaves para você aprender radiestesia mais rápido e ter segurança em aplicar. Não tem como eu passar mais do curso em uma aula aberta. Eu preciso dizer que eu entreguei o que eu pude nessa aula. Tem muito mais no curso. Tem o método, tem a teoria com referências, tem a mesa impressa, o pêndulo de madeira e os outros bônus. Agora, você precisa se comprometer. Agora é a sua vez de começar um novo capítulo na sua vida. Leve, mais fácil, sem bloqueios energéticos. E existem aqui 2 cenários. Você garante sua vaga, começa a estudar e colocar em prática, e a cada dia vai rompendo com esses padrões que prendem você a situações desagradáveis, negativas, a obsessores, karmas, traumas. Ou o segundo cenário, você garante sua vaga, começa a fazer o curso e percebe que não é para você. Percebe que ainda não está pronto para viver livre, feliz e realizar seus sonhos. Prefere continuar como está. Você decide que quer continuar com os blocos energéticos, com as crenças limitantes que estragam sua vida. Então, basta você solicitar na plataforma, manda um e-mail dentro dos 15 dias e você tem o seu dinheiro de volta. Eu só quero que continue se você estiver 100% satisfeita. E pensando bem, como seria bom se todo o investimento que a gente fizesse tivesse uma garantia como essa. Eu dei o meu melhor nesse curso. Tem referências bibliográficas em cada aula. Para cada ensinamento tem um motivo. Eu organizei de uma forma que você vai aprender mais rápido, sem tantos erros iniciais e ter segurança em aplicar a mesa. Eu dou o meu melhor e eu continuo sempre estudando para melhorar. Eu me dediquei muito para que você possa enxergar essa oportunidade. Não precisa passar anos sofrendo por um trauma ou por uma emoção negativa, tendo dificuldades nos relacionamentos familiares, profissional ou mesmo relacionamento romântico. Não precisa viver esses ciclos de ganha dinheiro e perde. Recebe a mais, tem um prejuízo. Com a radiestesia sensacional você pode resolver. Então faça a sua escolha. Me permita ser sua mentora nesse processo. Você pode pegar várias informações gratuitas no meu canal, no canal de outras pessoas, vai misturando conceitos e práticas, vai estar sozinho. E se causar algum problema, nem vai saber o que causou desequilíbrio.
Se você não gostar do curso, certamente vai ter ampliado sua visão de vida e dentro do prazo vai receber todo o valor investido. Gostaria apenas que pensasse se realmente deseja viver melhor e ter uma vida feliz. Tudo isso com uma técnica comprovada. Se você realmente quer aprender com um método organizado e não ficar perdendo tempo com uma técnica para cada coisa sem entender os conceitos. Então garanta a sua vaga. Eu trouxe a minha história e espero que tenha acendido em você uma luz. Agora, você sabe que existe solução. Existe uma forma de tratar a raiz dos problemas da alma, eliminar bloqueios energéticos para ter saúde, prosperidade e equilíbrio emocional, sem reações negativas, sem consequências obscuras. Então agora clica no link e garanta a sua vaga e os bônus físicos. Vejo você na área de alunos.